porque falar de Jesus é muito bom. E Deus plantou no meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com você hoje. O tema da palavra é: defenda o teu campo de lentilhas. Defenda aquilo que é importante para você. Então vamos ler a palavra e ver o que nós vamos aprender aqui nessa noite. Em 2 Samuel 23, 1 ao 12. As últimas palavras de Davi. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse: o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que eu quero. Será essa a minha vitória, e eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe-Basebete de Itaquemone, que era líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodô e neto de Aoi, era um dos famosos três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunidos para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Aí em seguida vinha Samá, filho de Agé, o Horarita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Samá ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia o Senhor conseguiu uma grande vitória. Amém? Feche os teus olhos e oremos no nome santo e precioso de Jesus. Nós te damos graças, Senhor, nesta noite. Nós já temos ouvido a palavra do Senhor através das canções que nós cantamos em tua honra. Senhor, e nós somos gratos por este privilégio que é poder estar reunidos em um dia como este na tua presença, seja aqui presencialmente e também aqueles que não podendo estar nesta reunião, estão acompanhando à distância de seus lares, do seu local de trabalho. Eu oro, Senhor, para que todos aqueles que neste momento possam ouvir a tua palavra, que sejam abençoados, que sejam edificados, fortalecidos, renovados, santificados, Senhor, pela tua palavra. E oro para que o teu Espírito Santo possa usar a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para transmitir toda a boa palavra ao coração da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Queridos, estes versos que nós acabamos de ler, eles tratam aqui de um relato que Davi faz no fim da sua vida. Davi já estava avançado em dias, cansado já de tantas batalhas e de tantas conquistas, e ele prevê que está chegando o momento da sua partida. E ele decide então dedicar um momento de profunda reflexão
de autoavaliação, de autoanálise pessoal, para recordar um pouco da sua origem, recordar dos seus amigos, dos desafios que eles enfrentaram ao longo da vida. Todos nós sabemos que Davi é conhecido na história bíblica como o homem segundo o coração de Deus. E aqui Davi, primeiro, ele então lembra um pouco do seu passado, do que Deus realizou através da sua vida, mas ele também fala nos versos que nós lemos sobre 3 companheiros de jornadas, conhecido como o grupo dos 3. Esses 3 homens tiveram uma participação e uma importância muito grande na vida de Davi. Mas vamos falar um pouquinho dos primeiros versículos, onde Davi, ele reconhece a bondade de Deus sobre a sua vida. O texto, ele começa dizendo as últimas palavras de Davi, ou são estas as últimas palavras de Davi. E aqui nesta autoavaliação pessoal do seu chamado, Davi, ele começa então a refletir um pouco desde o momento em que Deus o chamou até aquele determinado momento. Eu diria para vocês que a autoavaliação, ela é muito importante. É sempre bom que de tempos em tempos a gente se dedique também a fazer uma autoavaliação pessoal. Eu diria que é um processo, né, onde a gente vai aprendendo com o tempo, com a experiência, com o conhecimento, com a maturidade. Autoavaliação nada mais é do que um conceito que você tem sobre si mesmo, quem você é. Paulo, por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 13, Paulo ele fala assim: pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. Na versão transformadora diz assim: sejam honestos em sua autoavaliação. Ou seja, seja correto, seja justo consigo mesmo. Na NVI vai dizer assim: tenha um conceito equilibrado sobre si mesmo. Cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Quando a gente faz esta autoavaliação pessoal, a gente consegue enxergar as nossas potencialidades, mas também enxergamos as nossas fraquezas. E aí, quando a gente tem essa ideia, esse conceito, né, real, vamos dizer assim, sobre quem nós somos, sobre aonde nós somos mais vulneráveis e aonde nós estamos mais fortalecidos, a gente vai trabalhar com inteligência, com sabedoria, para tentar melhorar. Então vejam que a autoavaliação, ela também sofre mutações com o passar do tempo. Se eu perguntar aqui para a geração dos 50, como que você se autoavaliava aos 20 anos, você vai dizer que não tem nada a ver com o que você pensa hoje. Quem passou dos 50, também se fizer essa avaliação, você vai ver que muita coisa mudou. Por que mudou? Porque você adquiriu conhecimento, experiência, maturidade, e aí você foi mudando a forma de pensar e a forma de agir. Foi assim também que aconteceu com Davi. Davi ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo, tanto que o Davi que enfrenta o Golias é o mesmo Davi que foge de Saul, o homem, que tem Saul na mão, mas não tem coragem de matar Saul, porque a experiência de vida vai nos ensinando. Então, eu quero dizer aqui para os mais jovens, tudo que você pensa hoje tende a mudar nos próximos 20 anos da sua vida. Vai mudar a sua ideologia partidária, os seus conceitos religiosos, tudo tende a mudar. Eu não conheço uma única pessoa que conseguiu manter-se assim, sem sombra de variação, imutável, que não teve nenhuma mudança ao longo da sua vida, porque todos nós temos, e isso faz parte da nossa natureza. Então Davi agora, ele já não tem mais
17 anos de idade. Davi agora já não é aquele garoto que diz, deixa comigo, eu enfrento, né? Eu venço essa parada sozinho. Não, ele agora é um homem velho, que está no leito, sabendo que os seus dias estão se encerrando. Mas ele quer fazer questão de deixar registrado o seu reconhecimento da bondade de Deus sobre ele. Porque se Deus não tivesse sido bondoso com Davi, talvez ele não tivesse chegado àquele momento da sua vida. E o mesmo também acontece com muitas pessoas, que se Deus não fosse bondoso conosco, talvez alguns não teriam chegado até o dia de hoje, teria se perdido nos seus próprios erros, nos seus próprios conceitos errados sobre si mesmo. Então Davi ele descreve aqui a origem e o seu progresso pessoal, e uma coisa muito importante que Davi faz, é que ele atribui a Deus a reputação de seu nome, de seu caráter, e também de Davi como um compositor de canções ao Senhor. No versículo 1 ele fala assim, o homem que Deus tornou importante. Na versão internacional diz assim, palavras do homem que foi exaltado por Deus. Então Davi ele reconhece que toda a experiência pessoal bem-sucedida que ele teve, todo o sucesso que ele alcançou, de um simples pastor, cuidador de ovelhas, ao rei de uma nação, conquistador de terras, de riquezas, tudo isso ele se deve ao Senhor. Ele diz assim, o Deus de Jacó o escolheu para ser rei. Queridos, como é maravilhoso quando a gente faz essa autoavaliação pessoal e reconhece que tudo que nós conquistamos, que realizamos, que somos, se deve à bondade de Deus. No versículo 2, ele registra aqui o reconhecimento de que Deus falava através dele. Então Davi ele não somente reconhece o que Deus faz por ele, mas ele reconhece também que Deus age através dele. Que as suas canções não eram canções regidas por pura emoção. Hoje, no mundo gospel, infelizmente, muitas canções, elas têm um teor mais mercantilista do que inspirador. Mas Davi aqui ele está dizendo o seguinte, olha, Deus escolheu Davi e ele compôs belas canções, ou seja, ele entende, no versículo 2 ele fala, o Espírito de Deus fala através de mim, ou seja, as letras dos salmos que ele compôs inspirado por Deus. As decisões que ele tomou durante o seu reinado, ele tomou decisões pautadas na vontade de Deus. Então ele reconhece aqui que Deus estava agindo através dele. Aí eu te pergunto, você consegue também perceber Deus agindo através de você, nas suas ações, nas suas palavras, nas suas decisões, nas coisas que você realiza no dia a dia? Vejam, queridos, que nada melhor do que o tempo para a gente reconhecer a bondade de Deus. Porque às vezes quando a gente está em meio a um processo, né, a uma batalha, a uma luta, muitas vezes a gente fica com medo. Quem nunca ficou com medo aqui na vida? Eu já falei para vocês que quando eu casei eu morria de medo de faltar gás. Gente, pode parecer uma coisa simples, mas é que na casa da minha mãe faltava gás direto. Pode parecer simples, mas a gente fica com medo de coisas pequenas. A gente às vezes reclama quando nós estamos em meio a um processo, a uma provação. A gente reclama de tudo porque a gente não consegue enxergar os 20 anos que estão à nossa frente. A gente não consegue enxergar os 30 ou 50 anos que estão à nossa frente. Então a gente vive o momento. E por viver o momento a gente reclama. A gente não entende o que Deus está fazendo. E aí é onde vem aquele sentimento
de fraqueza, de querer desistir, mas vejam bem, o fim mostrará a bondade de Deus. É no fim, Davi está encerrando seus dias, e no final de sua vida, ele reconhece que toda a sua trajetória fez parte do plano de Deus para a sua vida. Em Eclesiastes 7:9 diz assim, que o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Então, se hoje você está em meio ao enfrentamento de alguma batalha, você precisa tomar uma decisão na tua vida, você está envolvido em conflitos, em dúvidas, não se preocupe. Apenas deixa Deus dirigir a tua vida e conduzir a tua vida, porque daqui a 20 anos você vai olhar para trás e vai falar, graças a Deus que o Senhor me guiou, que o Senhor me conduziu, que o Senhor esteve à frente de tudo. Davi, ele tem a certeza de que da mesma maneira que Deus o abençoou, Deus também abençoaria os seus descendentes. Esta convicção, ela vem com o tempo. Esta convicção vem depois da perda de filho. Ele vem depois de um conflito familiar que Davi viveu. Esta convicção, ele vem depois de um monte de perdas que ele teve também ao longo da sua vida. Mas agora ele reconhece que a bênção de Deus estaria sobre os seus descendentes. Então ele fala assim, é assim que Deus abençoará os meus descendentes. Eu digo para os pais e mães que estão presentes aqui nesta reunião, creia nesta palavra, é para você. Deus abençoará os teus descendentes, os teus filhos serão abençoados. Olha o que ele diz, Deus fez uma aliança eterna comigo. E é por isso que eu estou seguro, é por isso que eu tenho certeza, porque Deus tem uma aliança comigo, Ele fala, isso é tudo que eu quero. O reino, as riquezas, as posses, tudo isso aí, não é nada comparado com a bênção de Deus sobre a minha descendência. Ele diz, eu sei que Deus fará isso. Partindo para o verso 7 a seguir, na sua Bíblia aí deve ter uma divisão e deve falar sobre os valentes de Davi. Não sei se na tua Bíblia está escrito assim, mas em algumas está escrito os valentes de Davi, os homens famosos de Davi e por aí afora. No verso 7 e 8, vejam bem, Davi reconhece o modo como Deus agiu em sua vida através de seus amigos. Sabe o que eu vejo aqui? Primeiro, Davi reconhece a bondade de Deus sobre a sua vida. Agora ele faz uma coisa que às vezes a gente esquece de fazer. Ele reconhece os seus companheiros de luta. Ele reconhece que tudo aquilo foi possível, primeiro porque Deus estava no comando. Segundo, porque Deus colocou pessoas leais ao seu lado para lhe ajudar na sua batalha. Queridos, vejam como é importante você ter pessoas te apoiando, pessoas te ajudando. Por que é importante você sempre ter na igreja um irmão, uma irmã que você tenha como conselheiro, como ajudador, alguém que ora por você, alguém em quem você confia? Eu não digo confiar a tua vida, os teus segredos a qualquer pessoa, mas você olhar para pessoas que são idôneas, que você acredita que Deus está na vida delas e contar com a ajuda dessas pessoas. Ter apoiadores. O nosso Deus, por exemplo, é um Deus que trabalha em equipe. Desde o início, se você olhar lá no livro de Gênesis, por exemplo, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é um Deus trabalhando sozinho, mas é a Trindade agindo. Isso prova que o nosso Deus é um Deus que trabalha em equipe. Então, por que você quer fazer tudo sozinho? Davi, ele reconhece que estes homens foram colocados ao seu lado por Deus, porque ninguém realiza nada sozinho. Nós podemos muito mais quando trabalhamos em equipe. A terceira lição que a gente aprende aqui é a resposta
positiva de Davi diante da provação. E esse é o ponto principal da mensagem. Porque aqui Davi fala sobre 3 homens, não confundir com os 3 mosqueteiros da historinha que alguns aqui conhecem. Esses 3 aqui são os 3 valentes de Davi. Quem são esses homens? Josebe-Basebete, também conhecido como Jabezão. Fica mais fácil falar Jabezão, né? Então vamos de Jabezão, Eleazar e Samar. Esses 3 homens, eles tiveram uma participação muito importante na vida, na história de Davi. Por exemplo, Jabezão sozinho lutou contra 800 homens. Você consegue imaginar isso? Um homem sozinho, ele derrotou 800 homens. Enquanto Eleazar, ele lutou com tanto comprometimento, com tanta lealdade, com tanta dedicação, que quando a batalha terminou, a mão dele estava travada na espada e não conseguia abrir a mão. Esse era o nível de lealdade que esses homens tinham para com Davi. Mas nós vamos falar sobre o que está no versículo 11 e no versículo 12. Porque aí nós temos algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos. O versículo 11 e 12 fala sobre um campo de lentilhas que foi saqueado pelos inimigos. Diz assim, que os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Então os filisteus, inimigos do povo israelita, decidem atacar esta plantação. E o texto diz assim, que os israelitas fugiram dos filisteus. Então você imagine a cena, os filisteus estão chegando, os israelitas abandonam o campo e fogem. É interessante que, se você olhar na história bíblica, os filisteus sempre foram uma pedra no sapato dos israelitas, sempre foi uma pedra de tropeço, em toda a história. E o mais interessante, talvez você não saiba disso, mas é que é Deus que permitiu. Foi Deus que colocou os filisteus como pedra no sapato dos israelitas para testar o povo. Está na Bíblia isso. Lá em Juízes 3, 1 a 4 diz assim, que Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas. Você consegue entender isso? Deus deixou os inimigos com um propósito. Qual era o propósito? Colocar o seu povo à prova. E diz assim, colocar à prova os israelitas que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado em batalha. Ou seja, Deus deixa o inimigo vivo com um propósito de atormentar a vida do seu povo, de provocar o seu povo, de lutar contra o seu povo. E qual é o propósito de tudo isso? Ensinar o seu povo a guerrear. Porque senão o seu povo não saberia se defender. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Que existem provas que Deus não tira da tua vida para ver se você aprende. Deus deixa a prova ali para você orar mais, consagrar mais, ler mais a Bíblia, né? Buscar mais ao Senhor. Quando você pensa, a prova acabou, graças a Deus, agora eu vou ficar de boa. Aí lá vem os filisteus de novo. E olha o que diz aqui. Os povos que ficaram na terra, né? Os moradores das 5 cidades dos filisteus, e blá, 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 versículo 4, eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer. Então, 2 propósitos. Primeiro, Deus deixa o inimigo para testar o seu povo e ensinar o seu povo como lutar. E segundo, para ver se o seu povo ia obedecer à voz de Deus ou não. Aí vamos voltar para o versículo 11. Os israelitas obedeceram? Não. Eles sabiam lutar? Não. Porque quando eles veem os filisteus, eles correm.
Deus estava colocando o seu povo à prova, diante de um perigo, de um inimigo real. Porque é muito fácil, gente, a pessoa chegar no altar da igreja, numa reunião de culto doméstico, e falar das grandezas de Deus, e dizer, Deus aí e tal. Mas a outra coisa é você passar por uma prova real. É você ter que enfrentar uma prova real. Aí é bem diferente. Eu já vi muitas pessoas darem testemunhos, pregações e tal, e quando veio a prova, você procura e fala, cadê o irmão fulano? Desviou. Por que desviou? Não aguentou a prova. Por quê? Porque não aprendeu. Porque não estava preparado. Vejam bem que a maioria do povo foge. Eles abandonam o campo de batalha. Eu fico imaginando aqui o que levou esse povo a fugir. Medo. Para eles, todo o esforço empreendido no campo de lentilha não tinha valor algum. Eles simplesmente acham que não vale a pena correr o risco. Quantas pessoas que abrem mão da bênção de Deus na sua vida, porque acham que não vale a pena? Desistem. Não valorizam aquilo que Deus lhes deu. Não tem coragem para defender aquilo que é seu. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, defenda o teu campo de lentilha. Defenda aquilo que Deus te deu, porque o tempo mudou. Mas a humanidade continua a mesma, as reações são as mesmas. Por exemplo, Deus pode permitir que a gente enfrente determinados níveis de provações, de lutas, de privações, com o propósito de nos testar, de nos ensinar a ser resilientes, a sermos fortes, combatentes na batalha. Quer um exemplo? 1 Pedro 1,7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Então, se você está na prova, dá glória a Deus. E continua confiando no Senhor, porque a prova, ela tem início, ela tem meio e tem fim. E Deus quer o quê? Que a sua fé seja uma fé verdadeira. Ele fala, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provado. Você quer servir ao Senhor, você precisa ser provado. E ele diz assim, e assim receberão aprovação, glória e honra no dia em que Cristo for revelado. No meio daquele povo, só tinha uma pessoa, um dos 3 valentes de Davi, Samá. Samá é um homem de fé. Versículo 12 diz assim, que Samá ficou na plantação. Gente, vamos tentar imaginar a cena. Eu não sei quantos israelitas estavam naquele campo, mas vamos imaginar um número qualquer. 1000 israelitas ali trabalhando na plantação de lentilhas. Alguém grita e fala, os filisteus estão vindo. 999 sai correndo. Só fica um. Você consegue imaginar isso? Todo mundo correndo, porque não é assim que acontece. Por exemplo, você está na rua, você está andando lá no calçadão, na cidade de Osasco. Aí de repente alguém grita assim, ladrão! Gente, o povo, a calçada fica limpa na hora. Todo mundo um pula em cima do outro. Essa não é. Foi o que aconteceu, o povo sai correndo. Mas Samá, ele fica na plantação e diz assim, ele defendeu a plantação e matou os filisteus. E foi nesse dia que o Senhor deu uma grande vitória. Então vejam, para Samá, aquela plantação pertencia a alguém. Imagine, talvez Samá deve ter pensado consigo, alguém gastou dias e mais dias preparando o campo. Alguém gastou dias semeando, cultivando, regando. E agora nós vamos deixar que os inimigos tomem conta, irmãos? Quantas pessoas que passam anos e anos lutando por um projeto pessoal,
por um sonho de vida e trabalha incansavelmente depois de estar com quase tudo pronto. Aí vem os filisteus e a pessoa sai correndo e abandona tudo, o sacrifício que teve, o suor que foi derramado, né, o desgaste que teve, deixa tudo, porque não dá valor àquilo que conquistou. Aprenda a dar valor àquilo que Deus te deu e que você conquistou, ainda que o teu campo não esteja pronto para ser colhido, ou seja, ainda não chegou o momento da exaltação, da honra, não chegou o momento da recompensa, mas continue trabalhando e não deixe, porque o inimigo, ele sempre vem na hora que está ali pronto para você colher. Aí o inimigo vem, porque ele quer roubar aquilo que você vai colher. Para ele, aquele campo era muito importante e merecia ser defendido. Na nova versão internacional, este mesmo versículo diz assim, que Samá tomou posição no meio da plantação. Um homem sozinho. Ele vai para o meio da plantação. Ele se compromete em defender aquele campo. E a palavra do Senhor diz que Samá sozinho, eu não sei quantos filisteus estavam nessa batalha, mas um homem sozinho foi capaz de vencer e afugentar o inimigo. Isso me faz lembrar daquela passagem de João, capítulo 6, versículo 9 a 11, o milagre da multiplicação dos pães. Vocês lembram dessa passagem? Jesus falou para os discípulos dar comida para o povo. E aí André encontra um menino e fala assim para Jesus, está aqui um menino. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? É só um menino. Talvez você seja um Samá, talvez você seja esse menino que Deus quer usar para fazer um milagre, para te dar uma grande vitória. Jesus olha, os discípulos estão discutindo, um contra todos. Um menino, 5 pãezinhos, 2 peixes para uma multidão, o que é isso? Qual é a reação de Jesus? Manda o povo sentar. Senta. Os discípulos não estão entendendo nada. Jesus manda todo mundo sentar e depois de sentar, olha o que Jesus... A Bíblia fala assim, todos sentaram, havia muita grama naquele lugar. 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E em seguida Jesus pegou o pão e deu o quê? Graças a Deus. Aprenda a dar graças a Deus. E fez o mesmo com os peixes e com os pães. Todos comeram à vontade. Queridos, quase terminando essa palavra, os filisteus eram uma ameaça constante contra os inimigos. Não é diferente conosco. Nós temos inimigos que querem nos afligir. Inimigos que querem saquear, que querem roubar, que querem tirar aquilo que você considera precioso. Inimigos que vão vir e que vão lutar contra você para tentar roubar aquilo que o Senhor te deu. Você precisa se posicionar. Samá se colocou no meio para enfrentar o inimigo. 3 perguntas para você. Primeiro, o que pode representar o campo de lentilhas para você? O que é precioso para você? O que você considera de grande valor que Deus te deu, que está aí com você, faz parte da sua vida? O que realmente tem valor para você? E a pergunta mais importante de todas, você está disposto a defender o que Deus te deu? Você está disposto a defender o seu campo de lentilha? O que seria o campo de lentilhas para nós? O campo de lentilha pode representar a sua família. Você está disposto a defender a sua família? Lutar pela sua família? O inimigo vai vir. Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, o inimigo vem para tentar saquear, para tentar destruir tudo aquilo que o Senhor te deu, que você conquistou ao longo dos anos. Mas a pergunta é, você está disposto a defender
a sua família? Você está disposto a defender os seus valores, os seus princípios cristãos? Porque isso também é precioso, isso pode ser o nosso campo de lentilhas. Nós estamos dispostos a defender esses valores, esses princípios, ainda que o mundo se levante, que os inimigos se levantem, estamos dispostos a defender a nossa fé. Estamos dispostos a defender o tempo que devemos dedicar a Deus para cultuar a Ele. Estamos dispostos a defender o nosso testemunho cristão, pessoal, diante das pessoas. Estamos dispostos para defender os nossos bons relacionamentos, porque o diabo ele vem também para destruir bons relacionamentos, boas amizades, pessoas que Deus coloca na tua vida, para ser como os 3 valentes foram para Davi, e aí o inimigo vem para tentar destruir isso. Você está disposto a defender? Você está disposto a defender o seu ministério na igreja? Porque tem pessoas que não valorizam aquilo que Deus coloca na sua mão. Então ele está na frente de um ministério, mas vive dizendo, só estou porque não tem ninguém. Cuidado, porque qualquer hora o inimigo vem, arrasta e leva embora. Eu não sei até quando eu vou ficar. Não valoriza. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se Deus te chamou para ser alguém que vai varrer a igreja, valorize esse ministério. Se Deus te chamou para orar pelos teus irmãos, ore pelos teus irmãos, valorize. Você está disposto a valorizar? Isso tem valor para você? Porque para aqueles israelitas não tinha valor. Quando o inimigo veio, eles foram embora. Mas Samar disse, não, isso custou caro, custou suor, lágrimas, isso aqui, está chegando a hora da colheita, não podemos deixar o inimigo roubar as nossas lentilhas. Deixa eu te falar uma coisa, queira você ou não, os inimigos sempre virão, de tempos em tempos. Se você veio para o Evangelho querendo vida tranquila, céu de brigadeiro, pare em águas calmas, você veio no lugar errado. Porque o mundo vai te odiar, o mundo vai te desprezar, as pessoas vão se levantar contra você. Se você decidiu seguir a Cristo, você tem que estar preparado para isso, porque os inimigos virão e virão para saquear, para roubar aquilo que Deus te deu. É por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele fala, irmãos, vocês precisam se revestir da armadura de Deus. Vocês precisam estar firmes para enfrentar o inimigo, para vencer o inimigo, para não deixar que ele roube aquilo que é teu. E eu quero terminar esta palavra. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Deixa eu te falar uma coisa. Isso é muito importante que eu vou falar agora, para terminar essa palavra. Quando você se posiciona e assume estar ao lado de Deus, a tua vitória é certa. Eu vou responder para você que está em casa também, guarde isso. Quando você se posiciona e assume estar ao lado de Deus, a vitória é certa. O versículo 12 termina dizendo, nesse dia o Senhor conseguiu uma grande vitória. Porque quando você se posiciona e deixa Deus agir através da tua vida, o Senhor vence os teus inimigos. Como eu preguei domingo, os teus inimigos não serão teus, serão dele. E ele lutará por você.